Hoje a coluna Arte de Educar é para ensinar seu filho a reclamar. Reclamar em casa, reclamar na escola. Quem vai explicar que tipo de reclamação é essa é o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, Soler. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Vamos primeiro tranquilizar os pais que a ideia não é fazer dos filhos reclamões contumazes, não, né? Infelizmente, a cultura no nosso país, ela faz com que a reclamação seja deselegante. A gente fala assim, pare de reclamar, que feio reclamar. Na verdade, feio é ser passado para trás, feio é receber uma injustiça e não falar nada. A palavra reclamação vem do latim reclamatione, que significa falar alto que você é contra aquilo que está sendo feito. Então, lutar pelos seus direitos de forma vigorosa, de forma firme, é o que a gente precisa fazer e precisa ensinar a criança. Agora, se a criança ganha dos pais tudo, está ganhando algo, é um presente e aí reclama, então, na verdade, essa reclamação é mais uma queixa, né? Não uma reclamação no sentido etimológico da palavra. Então, nós podemos dizer para a criança, pare de se queixar, pare com isso aqui, que feio isso. Agora, se a criança está reclamando porque está sendo injustiçada, a gente tem que falar, ah, bonito, isso aí, filho, não gostou, está sendo levado para trás, está sendo injustiçado, isso mesmo que tem que fazer. Porque o que está acontecendo com a gente? A gente está sendo injustiçado e a gente não faz absolutamente nada como nação, como país, e deixa as coisas acontecerem. É por isso que daí continua a corrupção, continuam as injustiças e a gente fica quieto. No máximo faz uma manifestação, vamos trancar a BR. Manifestação contra quem? Contra a gente mesmo, porque vai atrapalhar o povo, porque os políticos continuam indo de helicóptero, né? Então a gente precisa aprender a reclamar e dá para ensinar a fazer isso desde criança, ensinar a criança a reclamar. Por exemplo, se a criança na escola recebeu uma nota baixa e a questão estava correta, estava certa, e aí ela vem e mostra pra gente, a gente diz assim, mas o professor é que sabe. É verdade, o professor tem autoridade para isso. Mas a gente tem que perguntar para a criança, e você mostrou para o professor que você não gostou, que está errado? Não, então vai mostrar, vai falar com o professor. O professor precisa pelo menos saber que a criança não está concordando, ou seja, ouvir a reclamação da criança. Ela não está conformada, né? Seria uma questão, então, não de se queixar, mas de se posicionar. A criança tem que aprender a se posicionar com o que ela acredita ou com o que ela considera certo? Exatamente. Esse posicionamento da criança é fundamental. A gente precisa incentivar isso. Jamais dizer que é feio. Nossa, que feio, você reclamou que o professor recebeu uma nota baixa, estude mais. É verdade, tem que estudar mais. Mas receber uma nota baixa injustamente, vá reclamar, meu filho. Que legal que você reclamou, que legal que você está mostrando para mim que você não está gostando, mas agora tem que mostrar para quem tem que mostrar mesmo, que é o professor. Então a gente vai incentivando a criança a se posicionar. Isso que você falou, Cláudia. A gente precisa sim incentivar isso. Senão a gente vai ter sempre cordeirinhos que aceitam tudo que está sendo feito, abaixam a cabeça, humildemente. Aliás, a palavra humildade vem da palavra humus. Humus é adubo da terra. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que frutifica, que dá frutos, e não aquela que é subserviente, que abaixa a cabeça na frente de todo mundo. Então, nós precisamos mudar essa cultura. Brasileiro, uma pessoa humilde e do bem. Do bem é lutar pelos direitos. Esse é o bem verdadeiro. Lutar pelos seus direitos. E não abaixar a cabeça e deixar que as injustiças continue acontecendo. Agora, esse posicionamento, como diz a Cláudia, essa reclamação, ela tem que ter parâmetros, né? Por exemplo, você fala de professor. Professor que exige demais, muitas vezes é visto pelos alunos, em especial por adolescentes, como, não gosto daquele professor porque ele é muito difícil a disciplina dele, ele cobra demais na sala, enfim. Quando o professor é extremamente exigente, assim, além da conta, os alunos não gostam, começam a reclamar e isso desmotiva. Então as notas começam a baixar. Às vezes, não porque o professor não explica direito, é um bom professor, mas os alunos começam a se desmotivar, não estudam, a nota baixa, aí o professor fica pior ainda, né? Parece mais terrível ainda. Então, se uma turma estiver sentindo isso, tem que se posicionar perante o professor. Ô professor, ferrou na prova, hein? Isso não está legal e tal. Na próxima prova, o professor dá uma aliviada. Se não der, a turma precisa avisar o professor. Professor, nós vamos reclamar lá na direção da sua postura. Pessoal, o que é isso? Então já dá uma negociada ali e se resolve. Mas tem que ser sempre claro, não pode ficar fazendo nas escondidas. Vai na direção,
sem o professor saber reclamar dele. Não, tem que falar, tem que ser claro. A gente precisa ter mais transparência nas nossas ações. A gente está falando bastante dos exemplos na escola, mas e em casa? Como que pode funcionar isso? A gente sabe quem tem irmãos, quem tem irmãs, sabe que tem aquela concorrência, às vezes aquela disputa, e a reclamação também faz parte. Como reclamar para os pais sem ser chato, sem parecer que está sendo chato? Por exemplo, uma menina que tem o seu irmãozinho, né? A menina tem que lavar a louça sempre depois do café da tarde ou coisa assim. E o irmão fica numa folga, fica na boa, fica lá no videogame. A menina está sendo injustiçada, ela tem o direito de reclamar. Então ela vai reclamar para a mãe, mãe, por que só eu tenho que lavar a louça? Por que meu mano não tem? Então essa é uma reclamação justa. Não xingou, não ofendeu ninguém, ela está perguntando por que eu tenho que lavar e o meu irmão fica na folga. Porque ele é homem? Opa, que machismo é esse? Então tem que dizer sim. E aí a mãe, é mesmo, né? Na próxima, então, ele vai lavar. Então, dá uma consertada, dá uma arrumada, a gente precisa negociar melhor. E os pais têm que aceitar esse pedido também, essa reclamação. Né? Tem que aceitar. Porque quando a gente diz assim, fica quieto, quem manda aqui sou eu, esse argumento ele é muito fraco, né? O argumento da autoridade. A gente precisa mudar isso. Usar, como o Pedro Demo fala, o argumento, em vez do argumento da autoridade, a autoridade do argumento. Ou seja, nós temos uma visão tão boa, a gente tem uma resposta tão boa, tão lógica, que ela serve de autoridade, ela é bem colocada. E é isso que a gente precisa fazer com a criança e incentivar, então. Então, injustiças entre os irmãos, quando uma só das crianças está trabalhando demais em casa e a outra está muito folgada. Então, as crianças podem reclamar, têm o direito de fazer isso e a gente diz, muito bem, meu filho, que legal que você trouxe a reclamação. Bacana. Tá certo. Obrigado, Marcos. Bom dia. Um prazer estar aqui. Obrigada, Marcos.